Meus irmãos, boa noite. Quero agradecer o convite que foi feito para participar da 4ª Conferência da Fé Reformada aqui e dizer da alegria em encontrar irmãos em Cristo, brasileiros, aqui nessa região. Me disseram que é o que não falta, né, por aqui. E é bom estar aqui com vocês. A minha esposa, a Minka, e eu vou pedir para ela ficar em pé para ser conhecida. Nós estamos temporariamente nos Estados Unidos, mais exatamente na Pensilvânia, onde eu estou desenvolvendo algumas pesquisas no seminário de Westminster, devendo regressar para o Brasil em novembro, se Deus quiser, para continuar as minhas atividades lá. Enquanto isso, né, a gente não consegue ficar sem aceitar um convite para falar, para pregar, então estamos aqui com muita alegria, como nós já dissemos. O tema do encontro são os problemas ou os desafios da igreja moderna. E são muitos desafios, naturalmente, nós teríamos que escolher um ou dois para falar a respeito dele ou deles. E eu elegi esse assunto do culto, que sempre foi uma questão perene na igreja. Sempre, desde o início, como nós vamos ver, já havia questionamentos, problemas, desafios relacionados com o ajuntamento público dos cristãos para adorar a Deus. O que fazer, como fazer, quem participa, quem não participa, o que é que pode, o que é que não pode. Tudo isso já estava acontecendo, por exemplo, na igreja de Corinto, que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo, no primeiro século da era cristã. E o problema, ou os problemas, não terminaram, eles acompanharam a história da igreja, e de uma tal forma que os problemas que Paulo teve que enfrentar na igreja de Corinto, relacionados com o culto, eles são extremamente parecidos com os problemas que nós temos hoje e que inclusive nos dividem, nós evangélicos, fazendo com que cada um, ou que vários grupos se identifiquem com determinadas práticas e não andem com outros grupos que têm outras práticas e assim por diante. Então, por esse motivo, eu creio que o assunto é um assunto pertinente. O culto é uma parte extremamente importante da vida cristã, porque é no culto que desemboca aquilo que nós cremos, o que a gente crê sobre Deus, a vida da comunidade e a vida dos cristãos se expressa ali no culto. Por isso ele é tão importante, e é por isso que Paulo, na carta que escreveu aos Coríntios, ele gastou 4 capítulos tratando desse assunto. Só tem um outro assunto que levou tanto tempo da parte de Paulo, que foi a questão das divisões na igreja, capítulos 1, 2, 3 e 4, dessa primeira carta aos Coríntios que ele escreveu. 4 capítulos para tratar do problema que havia na igreja de grupos, de facções dentro da igreja. E o segundo assunto, que levou, na verdade, se você somar o número de versículos, ele gastou mais tempo tratando do culto. O segundo assunto é esse, da questão do culto, como a igreja deveria se comportar ou se portar dentro do culto. Então, o meu plano é, hoje à noite, tratar, o que eu vou fazer, o meu plano é, na conferência, tratar dos capítulos 11, 12, 13 e 14, que é onde Paulo aborda essa questão do culto. Hoje à noite, se o tempo permitir, vou falar dos capítulos 11 e 12. E amanhã à noite, eu vou fazer isso de propósito para vocês voltarem, eu vou falar dos capítulos 13 e 14. E eu deixei a parte mais apimentada para o fim, que é o capítulo 14, que vai tratar da questão de profecia e de línguas no culto. O que é o dom de profetizar, o que é o dom de línguas, como é que ele pode ser exercido, se pode, se não pode, como é que deve ser feito. E tudo isso, profecia, Paulo trata disso no capítulo 14. No capítulo 11, nós vamos ver 2 temas. O primeiro é a questão da participação da mulher no culto, que vocês veem um problema que já vem daquela época, não é? Então, tinha um movimento dentro da igreja de Corinto que queria a emancipação das mulheres para uma participação plena no culto, inclusive em posição de autoridade. Isso envolvia uma questão cultural, que é a questão do véu, aquela passagem famosa do véu, nós vamos tentar abordar aquilo ali. Depois a questão da ceia do Senhor, que havia problemas relacionados também, e não era tanto uma questão de entendimento, mas de atitude que alguns membros da igreja de Corinto estavam tendo na hora de participar da ceia do Senhor. Depois entra a questão do uso dos dons espirituais no culto. Como é que eles devem ser exercidos? Com que propósito?
que Paulo trata, primeiro no capítulo 12, falando da origem dos dons, para que eles foram dados e como eles devem ser exercidos. Depois ele fala no capítulo 13 do amor, que é superior a todos os dons, e que se a igreja de fato queria ser uma igreja espiritual, em vez de ficar procurando determinados dons, ela deveria procurar o amor como o dom supremo, capítulo 13. E no capítulo 14 ele procura corrigir aquela preocupação obsessiva ou a fixação que a igreja de Corinto tinha com a questão dos dons carismáticos, especialmente a profecia e o dom de línguas. E não é que ele vai proibir, ele vai apenas ordenar e colocar no devido lugar e regulamentar o uso. E você vê que são vários assuntos, né? Participação da mulher, ceia, uso de dons espirituais, ordem no culto. Então, que são os problemas que continuam a afligir os evangélicos nos dias de hoje e para os quais a gente ainda, e sobre os quais a gente ainda se debruça, discute, briga, né? Ou chega em acordo, enfim. Então, eu acho que esse assunto é um assunto importante, ele é relevante, e eu creio que todos nós devemos ter uma ou duas perguntas sobre isso. Então, por conta disso, ao fim de cada sessão, eu vou dar oportunidade para vocês fazerem perguntas. Tá certo? A princípio, a ideia era vocês fazerem por escrito. Se quiserem fazer por escrito, tudo bem. Se quiserem também fazer de viva voz, então pode levantar e fazer também, com a condição que você pergunta, eu respondo, você faz a réplica, eu faço a tréplica e acabou, tá? No máximo 2 perguntas por pessoa, para dar oportunidade para outras pessoas, se quiserem, fazerem perguntas dessa natureza. Muito bem, então eu convido vocês a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, especificamente no capítulo 11, onde nós iremos, então, começar. Deixe-me fazer primeiro uma explicação do que é a primeira carta aos Coríntios. Paulo havia recebido informações de diversas fontes sobre uma série de problemas que estavam acontecendo na igreja que ele havia fundado. E essas fontes eram membros da igreja de Cloé, provavelmente uma senhora da igreja de Corinto, cujos membros da família vieram até onde Paulo estava. Paulo estava na cidade de Éfeso, no final da sua 3ª viagem missionária. Também a referência que Paulo faz no final da carta a uma comissão composta de 3 membros, que também tinha vindo da igreja de Corinto, trazendo uma oferta para ele. Provavelmente esse pessoal também disse a Paulo o que estava acontecendo lá na igreja, e outras fontes de informação que Paulo teve e que não são mencionadas. O ponto é que Paulo estava longe, ele tinha fundado a igreja de Corinto, tinha estabelecido liderança, saiu de lá, foi plantar igrejas em outra região, porque era esse o trabalho dele como apóstolo, fundador. E estando lá, muito longe, em Éfeso, ele teve notícias de que a igreja que ele tinha fundado não estava bem. A igreja estava cheia de problemas. Ele soube através dessas fontes. Entre os problemas que Paulo tomou conhecimento, estavam esses aí. Primeiro, a igreja estava dividida. Havia grupos que diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Havia um quarto grupo que dizia, eu sou de Cristo, que talvez fosse o mais perigoso, porque os 3 primeiros, pelo menos, aceitavam a liderança de alguém. O grupo de Cristo não queria saber de autoridade nenhuma, dizia que recebia direto de Jesus Cristo. É provavelmente aquilo que os estudiosos têm chamado de o grupo dos espirituais de Corinto. Era um pessoal bastante carismático, que se alinhava com Cristo pelo Espírito e que não aceitava, inclusive, a autoridade de Paulo, né? Então, Paulo trata dessa questão da divisão nos 4 primeiros capítulos. Depois havia problemas morais na igreja. Tinha uma pessoa que estava vivendo com a madrasta, a mulher do pai. E a igreja sabia disso, a sociedade sabia disso, e a liderança calou a boca. O homem estava lá vivendo abertamente em imoralidade, e a igreja não tinha tomado nenhuma providência. Paulo está muito bravo no capítulo 5, ele manda expulsar o cidadão da igreja. Está para fora, né? Em nome de Jesus, ele diz assim, seja entregue a Satanás. Chega inclusive a fazer isso, tal a irritação de Paulo com a falta de disciplina na igreja, no caso de um membro em pecado. No capítulo 6 tem 2 casos relacionados com disciplina também. Tinha um irmão que estava processando o outro por causa de dinheiro, e Paulo está irritado porque como é que um irmão leva outro a um tribunal de descrentes, expondo as entranhas da igreja e dando oportunidade para que os descrentes falem mal do evangelho. E o outro caso era que havia
membros da igreja de Corinto que ainda mantinham um antigo hábito de ir aos templos pagãos, participar dos festivais, onde havia também a prostituição, a chamada prostituição cultual. As prostitutas, que eram as sacerdotisas daqueles cultos, elas se envolviam sexualmente com os adoradores, encenando o ato de fecundação da terra. Todas aquelas religiões eram mais ou menos agriculturais, eram voltadas para os ciclos das estações do ano. Então, havia esse aspecto também da prostituição cultural, e alguns membros estavam participando e aparentemente a liderança não estava fazendo nada. E ao mesmo tempo essa igreja pensava que era uma igreja espiritual. Eles achavam que eram espirituais. Paulo diz isso no capítulo 3. Eu não posso tratar vocês como espirituais, mas como carnais, como irmãos, como crianças em Cristo. Depois havia também problemas relacionados com o casamento. Havia um grupo que achava que ficar solteiro era bom, havia um grupo que dizia que ser casado era superior. O problema não é que eles tinham opiniões diferentes, mas o problema é que tinha briga sobre isso. Paulo trata no capítulo 7 de questões relacionadas com o casamento. Se é melhor ficar solteiro ou casar, se pode divorciar por qualquer motivo, se divorciar pode casar de novo, qual o papel no sexo no casamento. Tudo isso está no capítulo 7 e eu sei que é uma questão também muito relevante. Eu pensei em tratar desse assunto, mas fica para a 5ª Conferência Reformada, né, para 2014, se Deus quiser. Nos capítulos 8, 9 e 10, Paulo trata de um outro problema, que era mais uma divisão na igreja, que era a opinião de 2 grupos diferentes sobre a questão de comer comida sacrificada a ídolo. A situação era mais ou menos o seguinte: toda carne em Corinto, qualquer carne que você comprasse no açougue em Corinto, ou qualquer outro lugar que você fosse comer carne, havia a chance de que aquele animal tivesse sido primeiro abatido num templo pagão e oferecido aos deuses, porque era assim que se fazia naquela época. Quando um pagão ia matar um boi, fazia uma churrascada para os amigos, ele levava o boi lá no templo pagão, oferecia a divindade que ele adorava, uma parte da carne ficava com o sacerdote, outra ele levava para casa, fazia a churrascada e chamava os amigos. Então, se você fosse amigo dele e fosse comer aquela carne, provavelmente você estaria comendo uma carne que tinha sido sacrificada aos ídolos. E os coríntios disseram: mas, puxa vida, se eu comer essa carne eu vou ficar contaminado, eu vou estar praticando idolatria. É aquele velho problema que sempre acontece na época de São João, né? Se eu posso comer aquelas balinhas de Cosme e Damião, se eu estiver passando na rua e encontrar, aqui nos Estados Unidos não tem, mas no Brasil é muito comum, você encontra uma galinha preta, uma garrafa de cachaça e vela vermelha, todo mundo sabe o que é aquilo, é um despacho do espiritismo, né? Pergunta: se você tiver com fome, você pode comer aquela galinha? Não é? Metade da igreja ia dizer que pode, metade ia dizer que não pode, e a confusão ia ser grande, a gente sabe disso. A gente sabe que hoje melhorou, porque por causa da caristia no Brasil, em vez de galinha, eles estão botando um tablete de caldo quinor, né? Aí já alivia mais o nosso problema. Mas havia essa disputa que está dentro da área da liberdade cristã, a questão da consciência, né? Até que ponto eu posso usar a minha liberdade, a questão do escândalo. Então, Paulo trata disso nos capítulos 8, 9 e 10, que também é um assunto extraordinário que a gente podia tratar também, porque tem muita gente que se escandaliza com tudo, e tem gente que não se escandaliza com nada, né? Então, quais são os limites? Paulo trata disso nessa carta. E aí, no capítulo 11, 12, 13 e 14, ele trata da questão do culto, problemas relacionados com o culto. Capítulo 15, ele trata da questão da ressurreição. Tinha um grupo lá na igreja que achava que não tinha ressurreição de mortos, achava que os mortos não ressuscitam, e Paulo, então, dizendo: se os mortos não ressuscitam, então Cristo também não ressuscitou. O que é que você está fazendo na igreja? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né, se os mortos não ressuscitam. E o capítulo 16 são algumas orientações práticas que ele dá no fechamento da carta. Essa é a igreja de Corinto, fundada pelo apóstolo Paulo. Não deu 10 anos, era a igreja mais complicada do Novo Testamento. Então, antes de você reclamar que sua igreja é cheia de problemas, lembre disso. Corinto foi fundada pelo maior pastor e missionário que jamais o cristianismo conheceu. Em menos de 10 anos, na verdade, os estudiosos dão uma estimativa que em 5 anos é o tempo da fundação e a primeira carta. Cerca de 5 anos, essa igreja estava com problema teológico, problema moral, problema doutrinário, problema litúrgico, problema eclesiástico, que envolvia
inclusive a questão da unidade e separação da igreja. Então, antes de você dizer, eu vou procurar uma igreja que não tem problemas, aconselho que leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, para você ter uma ideia do que é a igreja. Do que é a igreja. Sempre foi e sempre será, porque ela é feita de pecadores como vocês e como eu. Somos pecadores, vivendo debaixo do mesmo teto, tentando cultuar o mesmo Deus com nossas diferenças, fraquezas, subjetividades, ignorâncias, vulnerabilidades. Então, é por isso que é por isso que o Novo Testamento foi escrito. Praticamente cada uma das cartas do Novo Testamento foi escrita por um apóstolo ou alguém associado a um apóstolo para atender os problemas das igrejas locais. Isso tudo é entre os anos 50 e 60, que é mais ou menos a época que se estima que a maior parte do Novo Testamento foi produzida, chegando talvez até o final da década de 60. Bom, gente, já gastei muito tempo falando sobre o que é 1 Coríntios, mas o alvo é esse, que vocês tenham essa visão geral, para que quando nós entrarmos nos particulares da carta, fique claro o que é que nós estamos fazendo. Paulo escreve a carta, então, com o objetivo de restaurar a unidade da igreja, responder às questões práticas, corrigir aquelas irregularidades que ele havia tomado conhecimento. Não há um tema único, porque Paulo está tratando de diversos problemas diferentes. A carta aos Romanos, por exemplo, tem um tema único, pelo menos se acha que tem, que é a questão da justificação pela fé. Mas 1 Coríntios é uma carta muito pastoral que trata de muitos problemas. Então não há um tema único, a não ser a preocupação de Paulo em ajudar aquela igreja a voltar ao caminho cristão. O nosso alvo, então, de entre todos os problemas que são tratados aqui, como eu já disse, é tratar da questão dos problemas no culto. E nós vamos começar com o primeiro, que é o uso do véu durante os cultos. E aí, capítulo 11, de 3 a 16, eu convido vocês, então, para escutarem a leitura. Na verdade, vamos começar no verso 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido de mulher, e tudo vem de Deus. Julgar entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar o cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, aqui nessa passagem, Paulo está tratando desse problema aqui, que era a questão do uso do véu. Vamos entender qual era o problema. O problema está sumariado em 2 versos. No verso 5 ele diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. E no verso 13 ele diz: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Então esses 2 versículos deixam claro qual era o problema que Paulo está tratando aqui. O costume em todas as igrejas cristãs daquela época era que a mulher, durante o culto, ela orava, ela profetizava. Amanhã a gente vai ver o que é profecia. A mulher orava e profetizava, só que ela usava um véu na cabeça na hora que ela exercia essa participação dela no culto. Alguma coisa aconteceu na igreja de Corinto que as mulheres não queriam mais usar o véu, como era costume em todas as igrejas cristãs. Nós não sabemos a origem do problema. Há 3 suposições fundamentais. A primeira, que é a mais difundida, é que as sacerdotisas daqueles cultos pagãos que eu mencionei no início, elas eram carecas, e elas rapavam o cabelo. Não é que é careca, a mulher não fica careca, né? Elas rapavam o cabelo e não usavam véu, para evitar
parecência ou similaridade com as prostitutas cultuais, Paulo quer que a mulher use o véu. Mas se esse é o problema, ele não impacta o texto em momento nenhum. Não há nada no texto que sugira isso. Nada. Uma outra possibilidade, que também cai no mesmo problema, é que a igreja de Corinto, ela estava sendo influenciada pelos movimentos feministas que apareciam na cidade de Roma de vez em quando. De vez em quando tinha em Roma a passeata ou manifestações das mulheres romanas contra ficar em casa cuidar de filhos, a tirania dos maridos. Eram comuns esses movimentos, essas manifestações das mulheres em Roma, e alguns acham que talvez alguns desses movimentos encontraram eco em Corinto, e particularmente naquelas mulheres que lá estavam. A conexão é remota, né? Roma, né? Corinto, via igreja, não parece. O que me parece ser uma causa, e mesmo assim a gente tem que colocar como uma sugestão, já que Paulo não diz, é que as mulheres de Corinto provavelmente interpretaram errado o fato de que elas, à semelhança dos homens, foram justificadas pela fé em Cristo, salvas pela fé em Cristo, como os homens, receberam o perdão de pecado, como os homens, foram aceitas por Deus, como os homens, e receberam dons espirituais, como os homens. Então, qual a diferença? Então, em Cristo estão abolidas todas as diferenças. Então, uma interpretação, aliás, uma inferência feita a partir da doutrina da justificação pela fé, levou as mulheres a concluir que elas tinham o direito de participar no culto usando ou exercendo os mesmos papéis que os homens exerciam. Então, eu penso que das três opções, essa é a que está mais próxima, não é? Que pode realmente ser o caso, porque não poucas vezes, e até no dia de hoje, essa argumentação de que em Cristo Jesus todos nós somos iguais, ela tem sido usada para defender o que se chama do igualitarismo, do feminismo igualitarista ou evangélico, que é aceito em várias igrejas evangélicas hoje. Então, talvez essa seja a raiz do problema, eu não sei. O que importa é a maneira como Paulo resolveu abordar o assunto. E aqui só lembrando que no Antigo Oriente, de fato, o véu era símbolo da submissão feminina, tanto entre os judeus quanto os gentios. Essa prática não tinha no mundo romano, mas nos gregos e no Antigo Oriente, nos povos do Antigo Oriente, essa prática era muito comum. Tem uma citação aqui de John MacArthur: na sociedade de Corinto era um sinal de autoridade sobre a mulher. O homem orar ou profetizar com a cabeça descoberta, a mulher, por sua vez, deveria cobrir a cabeça nessas atividades. Consequentemente, era uma vergonha para o homem cobrir a cabeça, pois sugeria uma reversão da relação apropriada. Toda mulher de respeito na sociedade grega e judaica, ela usava o véu como símbolo de que ela ou era casada, ou estava debaixo da autoridade do pai, ou quando não tinha pai, de um irmão mais velho, de um tio, mas era o costume da época. O véu, o problema de Paulo não é o véu como peça de vestuário. O problema é o que o véu representava naquela cultura, e aqui a gente tem que fazer uma diferença entre o princípio e a expressão cultural do princípio. O problema de Paulo era com a expressão cultural do princípio. O princípio era esse, de que Deus ordenou à sociedade e à igreja seguir uma determinada, eu vou usar a palavra hierarquia por falta de uma melhor, e que aquilo se expressava culturalmente através do uso do véu. E, como nós vamos mostrar em seguida, toda a argumentação de Paulo a respeito do uso do véu é teológica, ela não é cultural. Ele tem pelo menos 4 argumentos, ou 5, para convencer as mulheres de Corinto a participar do culto, mas com o véu. Certo? Essa talvez seja a parte mais complicadinha de hoje à noite, por isso eu peço a sua atenção para o que a gente vai tentar falar aqui. O primeiro princípio que Paulo usa é o princípio teológico. Está aí nos versos 3 a 7, mas especialmente o verso 3. Ele diz assim: quero que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, ele diz, você está vendo no esquema aí do lado direito, a gente poderia ordenar isso sob a forma gráfica dessa maneira: Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher.
se a gente puder chamar de uma escada hierárquica, que começa na Trindade. Não é interessante isso? Ele está tratando da questão do véu, mas ele vai buscar lá na Trindade o argumento. O pai é o cabeça do filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Então, esse não é um argumento cultural, é um argumento profundamente teológico. Paulo está argumentando a partir da Trindade para dizer que, da mesma forma que a Trindade se organiza economicamente, o Pai envia o Filho, e nesse sentido Jesus disse: o Pai é maior do que eu, no sentido não ontológico do ser, mas na questão de cumprimento de funções. Da mesma forma, Deus estabeleceu na sociedade humana papéis distintos para o homem e para a mulher. Então, isso é um reflexo de quem é Deus, o Deus Trino em que nós acreditamos. O Pai é o cabeça do Filho, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. É um argumento teológico que vale no século I, vale no século XXI, vale na China, vale no Oriente, vale no Brasil, vale nos Estados Unidos. Não é uma questão cultural, mas o argumento é profundamente teológico, não é? Ou seja, há diferença de funções, embora haja uma igualdade do ser. O segundo argumento é um argumento que vamos chamar de escriturístico. Paulo agora apela para o relato da criação que está lá em Gênesis capítulos 1 e 2. E ele faz isso aí nos versos 8 e 10, quando ele diz: o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. De onde é que Paulo está tirando isso? Ele está tirando lá de Gênesis 2. Lá em Gênesis 2 você tem o relato da criação. Primeiro Deus fez o homem, achou que não era bom que ele ficasse só, e aí fez uma mulher para ele, que lhe fosse sua companheira. Paulo olha para o relato da criação e percebe ali uma implicação. O relato da criação diz que o homem foi criado primeiro e que a mulher foi criada por causa dele. Ou seja, ele traz uma inferência do relato da criação de que, por conta disso, na estruturação da sociedade humana, particularmente na igreja e na família, Deus deu a liderança ao homem e à mulher o papel de ser a sua companheira e ajudadora. Esse é o segundo argumento dele. Tem um argumento aqui que eu só mencionei, porque está no final aí do slide. Ele diz assim: a mulher, conclusão de Paulo, portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Em que sentido o véu é sinal de autoridade? Está implícito. Deve trazer o véu na cabeça como sinal de que ela está debaixo de autoridade. Era isso que o véu representava. Então, a bronca de Paulo com o véu não tem nada de cultura. É porque o véu, naquela cultura, expressava o princípio de que a mulher está debaixo de autoridade. Por isso que ele estava insistindo no véu. Tem um problema aí, não sei se vocês viram aí, que ele diz assim: por causa dos anjos. Isso tem desafiado os intérpretes até o dia de hoje, né? O que tem anjo a ver com véu? Então, tem várias hipóteses. Eu vou dizer só a mais engraçada, depois vou dizer a minha opinião. A que eu acho mais engraçada é parte de uma interpretação encontrada no livro de Enoque. O livro de Enoque é um pseudepígrafo, é um livro apócrifo, né? Escrito aí por volta do ano 200 ou 150 a.C., que supostamente diz que Enoque, na verdade, segundo Enoque, ele foi levado, é o quarto livro de Esdras que narra essas aventuras de Enoque. Ele foi levado até o céu e lá teve visões e conheceu o mundo angelical e conversou com Deus e tudo mais. E então ele faz uma interpretação lá de Gênesis 6 que diz que os filhos de Deus, que eram os anjos, se apaixonaram pelas filhas dos homens, que eram as mulheres, e casaram com elas, vieram até a terra, tomaram a forma humana, casaram com elas, de onde veio os gigantes da antiguidade. Então, a interpretação do livro de Enoque é que Gênesis 6 está falando das relações, desse casamento interracial de anjos com homens, mulheres, né, seres humanos, dando uma raça diferente, que eram os gigantes da antiguidade. Então, alguns intérpretes acham que Paulo está influenciado por essa interpretação, e o que ele está dizendo aqui é o seguinte: sim, e a interpretação rabínica dessa passagem dizia que o que atraiu os anjos foram os longos cabelos femininos. Então, a cabeleira feminina longa, assim, os anjos ficaram fascinados com aquilo e desceram e vieram atrás das mulheres. Então, o que Paulo estaria dizendo é o seguinte: minha irmã, use o véu, porque por causa dos anjos.
Porque se você não usar o véu, você vai abrir os olhos e de repente tem um baita de um anjo aí ao seu lado, e você não vai gostar do que é que vai acontecer depois. Eu disse a vocês que é uma interpretação engraçada, mas tem gente que defende isso. Os anjos aqui é os anjos de Gênesis 6, não é? Que as mulheres deveriam evitar atrair, usando modestamente o véu, cobrindo os cabelos para evitar esse tipo de coisa. Eu não penso que essa interpretação está correta, porque Paulo, ele era, como os escritos dele e o próprio livro de Atos nos revelam, Paulo era meio avesso à interpretação rabínica, embora ele aqui e acolá use algum método rabínico, mas ele era avesso à interpretação dos fariseus do Antigo Testamento. Ele era bastante crítico do judaísmo da sua época, então não penso que isso aí estaria na cabeça dele. O que é mais provável, e aqui a gente coloca sob a forma de suposição, né, já que é uma crux, como a gente chama em hermenêutica, né, é um texto que provavelmente não tem explicação, por enquanto, a gente sabe. O mais provável é que Paulo está dizendo que os anjos estão presentes na Assembleia dos Crentes. Quando a igreja está reunida para adorar a Deus, então os anjos estão lá também, como enviados que são de Deus para ministrar ajuda aos servos de Deus. Então, se a mulher não quer respeitar o homem, que é o seu cabeça, respeite pelo menos os anjos que estão na Assembleia e use o véu. Então, esse seria esse argumento velado de Paulo aqui, nessa passagem isolada aqui, que deixa a gente coçando a cabeça, né? O que é que ele quis dizer com isso. Mas o outro argumento é claro, o argumento da Trindade, o argumento tirado da Escritura, na sequência da formação, e ele tem mais um argumento também, que é o que a gente chama do princípio da natureza. Ele diz: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não os ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, que tratando-se da mulher para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha? O problema aqui é interpretar o que Paulo quer dizer como natureza. Não vos ensina a natureza, que é impróprio para que a mulher... que o homem use cabelo comprido e que para a mulher é uma glória. Então, tem várias interpretações da palavra natureza. O que me parece a melhor é que natureza aqui é o senso natural de propriedade aliado ao costume e à diferenciação entre os dois gêneros. Aquilo que é próprio. Há um senso de propriedade em todas as culturas daquilo que pertence a uma identidade sexual e a outra. Então, isso que é senso comum, Paulo está usando como argumento, dizendo: olha, gente, a própria natureza mostra que as coisas não são bem assim como vocês estão querendo fazer. Esse é o argumento dele. E tem um último argumento, que é o princípio do consenso, que está no verso 16. Ele diz: se alguém quer ser contencioso, porque ele sabia que o que ele estava dizendo não ia encontrar todos os ouvidos favoráveis, né? Ia ter gente que ia contestar o que ele estava dizendo. Ele diz: se alguém quer ser contencioso, se alguém quiser discutir, saiba que nós não temos tal costume. O costume aí que ele está se referindo é o costume da mulher orar sem véu. Não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Por esse versículo, a gente percebe que a mulher participar do culto com o véu era comum nas igrejas apostólicas. E Paulo apela aqui para o costume das igrejas como argumento para convencer as feministas de Corinto de que elas deveriam participar do culto, mas usando o véu, já que o véu era símbolo da ordenação que Deus colocou na construção da sociedade e da igreja, dando ao homem e à mulher papéis distintos. Um não é melhor do que o outro, eles se complementam, mas eles têm papéis diferentes. E o véu era, naquela cultura, a expressão disso. É claro que eu não estou advogando hoje o uso do véu pela mulher na igreja, porque na nossa cultura brasileira e americana, o uso do véu não representa absolutamente nada. O princípio de que a mulher está debaixo de autoridade, ele deve ser expresso de outra maneira, que seja conveniente dentro da igreja, dentro da cultura em que está. Lembrando que nós temos que fazer a diferença entre o princípio, que é imutável, válido, universal e permanente, ou seja, Deus é o cabeça de Cristo, que é o cabeça do homem, que é o cabeça da mulher. Esse é o princípio imutável, eterno, unívoco, vale em todas as épocas. E a expressão desse princípio, que pode variar de acordo com a cultura. No Antigo Oriente se expressava com o uso do véu, aqui não. No Ocidente, não. Isso não significa absolutamente nada. Não defendemos a expressão do princípio, mas defendemos o princípio. Ele tem que ser mantido, tem que ser observado, porque a argumentação é teológica,
e a argumentação é escriturística. Ela não é argumentação cultural, como às vezes as pessoas querem se livrar de 1 Coríntios 11, dizendo que é só uma questão cultural. Não é. A argumentação é profundamente teológica e baseada na Escritura. Esse é o primeiro problema que Paulo tentou resolver, que até hoje continua, que é realmente a questão da participação das mulheres no culto. E o princípio que a gente tem aqui, Paulo não tem problema com a mulher orar, profetizar, que significa falar no culto. Parece que a dificuldade que Paulo encontra, a única restrição, é que ela exerça o papel que foi dado ao homem na criação e que reflete a Trindade, que é a liderança da igreja, o governo da igreja, o governo espiritual. É a única restrição que Paulo parece ter à mulher. Nós vamos ver isso no capítulo 14, naquela passagem fácil, que ele diz assim: a mulher fica calada na igreja. Então nós vamos ter que voltar a isso no capítulo 14, que vai ser amanhã à noite, né? Então espero que você esteja aqui amanhã para poder ver o desfecho do que Paulo está dizendo aqui e como é que combina com isso aqui. Eu sei que vocês já querem fazer pergunta, mas vamos continuar aqui. Temos mais alguns minutinhos até o intervalo. Próximo assunto é a questão da participação da ceia do Senhor, que era mais outra questão relacionada com o culto público na igreja. Para a gente entender o que é que estava acontecendo, é preciso lembrar de uma tradição que acontecia nas igrejas apostólicas daquela época e que não existe mais hoje, a não ser em algumas comunidades, que era chamada as festas de fraternidade ou ágape. Isso tem origem no fato de que o Senhor Jesus, quando estabeleceu a ceia do Senhor, ele estabeleceu durante a ceia da Páscoa. Vocês lembram do relato? Ele foi celebrar com seus discípulos a Páscoa numa casa de alguém, onde os discípulos prepararam a festa da Páscoa. Era uma ceia comum, que constava da carne do cordeiro, que tinha sido abatido, de ervas amargas, pão ázimo, vinho e outras especiarias que eram colocadas à mesa. Então, era uma refeição comunal e religiosa. E foi no meio dessa refeição que Jesus parou, pegou o pão, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Em seguida tomou o cálice, bebeu, deu aos discípulos e disse: esse é o meu sangue que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então, já que a ceia foi estabelecida durante uma refeição, os primeiros cristãos repetiram isso, que era chamada as festas de fraternidade. O que acontecia? Eles então, quando iam celebrar a ceia, eles todos traziam comida, porque não tinha templos naquela época, não é? Eles se reuniam nas casas dos irmãos, então eles levavam a sua própria comida, se reuniam, comiam juntos, se confraternizavam, e no meio da refeição eles paravam, partiam pão e bebiam vinho em homenagem ao Senhor. Então era assim que se fazia, e estes eventos eram chamados de festas de fraternidade. É uma referência a essas festas em Judas 12, e já mostra que cedo essas festas começaram a tomar um caráter, ou um rumo que não era muito bom. Judas reclama de que no meio das festas aparecia gente infiltrada, né, o chamado bicão, né? Já aparecia gente infiltrada lá, que tinha outros interesses que não os interesses espirituais de conhecer a Cristo ou ser edificado espiritualmente. Ele fala assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, literalmente festas de ágape, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Então, é uma outra referência que a gente tem no Novo Testamento para nos mostrar que era a prática, essas festas de fraternidade, de comunhão e de amor. O que estava acontecendo lá na igreja de Corinto é que, quando os irmãos chegavam para participar da festa de fraternidade, algumas coisas estavam acontecendo. Primeiro, a igreja, como nós já dissemos na introdução, ela era marcada por um espírito sectário, era uma igreja muito divisiva. E embora a festa fosse uma festa de caridade, de amor, de comunhão e de fraternidade, o pau quebrava. Eles começavam a discutir lá, no meio da festa, a ponto de Paulo dizer, vê só aí no capítulo 11, não é? Ele diz no verso 17, nisso que vos prescrevo não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte acredito,
Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, vê só, quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, há quem tenha fome, ao passo de que há também quem se embriague. Então, Paulo está até dizendo para eles, olha, isso que vocês estão fazendo aí não é ceia, não, do Senhor. Porque quando vocês se reúnem, vocês têm divisões, vocês têm partidos, e o que é que acontece? Na festa, um sai comendo tudo o que pode sem esperar pelo outro. Aí o pobrezinho que chegou lá e não trouxe comida nenhuma, fica lá com fome, porque não tem mais comida. E o pessoal carregava no suco de uva, né? O suco de uva lá, o pessoal tomava tanto que ficava bêbado, não é? Porque o pessoal acha que o vinho lá era suco de uva naquela época, então era um suco de uva poderoso, porque o pessoal ficava bêbado lá. Aí quando chegava, então naquele momento, para tomar a ceia, de partir o pão e beber o vinho, você já tinha gente bêbada, gente com raiva de outro, gente irritada porque não comeu nada, gente que tinha comido demais. Então, não havia atitude, o espírito para a participação da ceia do Senhor não estava correto. Não havia discernimento, porque estava prejudicado pela festa que havia antes, pela maneira errada com que eles participavam. Então, é esse o contexto em que Paulo escreve essa questão relacionada com a ceia. Você vê, verso 17, 19, eu já li, que diz que havia divisões quando eles se juntavam, e no verso 20 também, quando Paulo diz, quando vos reunis, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. A ceia aqui é a festa, não é a ceia do Senhor, mas é a comida, né? Cada um toma antecipadamente a sua própria comida, há quem tenha fome, porque muita gente comia tudo, e há também quem se embriague. É claro que ele não está falando aqui de ficar embriagado com o cálicezinho da ceia do Senhor, é porque tinha essa festa antes, em que então havia essa comelância e essa bebedeira, e briga, que impedia que o momento fosse de fato um momento espiritual e significativo. Então, o princípio que Paulo coloca aqui é que eles têm que lembrar que Cristo é o centro, que aquelas festas, elas, embora tinham um aspecto de confraternização e de fraternidade, mas o alvo era a pessoa do Senhor Jesus. Então, ele diz, primeiro, você tem que lembrar que os elementos, o pão e o vinho, apontam para Cristo. É o que ele diz, versos 23 a 25. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Ou seja, nós nos reunimos, não é para satisfazer os nossos apetites, não é para comer, beber, ficar embriagado, ficar com raiva, nós nos reunimos em memória do Senhor Jesus. Esse é o objetivo da ceia, lembrar dele, é por isso que nós estamos reunidos. Segunda coisa, Paulo diz, primeiro, os elementos apontam para ele, versos 23 e 25. Segundo, a celebração fala da sua vinda, botei verso 16, mas é 26, ele diz assim, o verso 25, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes de memória de mim. E agora o verso 26, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a vinda do Senhor, a morte do Senhor, até que ele venha. Ou seja, a ceia é sobre Cristo, os elementos falam de Cristo, eles falam da morte de Cristo, eles falam da vinda de Cristo. Nós nos reunimos com o objetivo de adorar o Senhor. Então, isso que vocês estão fazendo aí não é ceia. Não é ceia do Senhor que vocês estão celebrando. E aí vem a recomendação, e ele reclama. No verso 27 ele diz que quem faz isso é indigno. Verso 27, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que seria comer o pão e beber o cálice indignamente? Naquela situação de rancor, de briga, de falta de discernimento espiritual, sem a devida preparação. A ceia do Senhor, a gente já percebe aqui, ela não é alguma coisa automática, não é só você chegar, comer um pedaço de pão e tomar um pouco de vinho, mas ela envolve o entendimento e a participação e uma atitude espiritual, porque é uma alimentação espiritual. O pão e o vinho são símbolos de uma realidade espiritual.
Se não há o preparo, se não há a atitude correta, Paulo diz, você está comendo e bebendo condenação, você está participando de maneira indigna, não significa, no mínimo não significa absolutamente nada, para não dizer a questão de que representa a condenação, uma profanação dos elementos que nos são tão caros e preciosos pelo seu simbolismo. Então, qual a orientação que Paulo diz aqui? É uma orientação muito simples, consiste em 3 coisas. Primeiro, a necessidade de examinar-se antes. Está aí o verso 28 até o verso 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, homem aqui é genérico, homem e mulher, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão pela qual há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus já estava julgando a igreja pela profanação. Ele fala de gente que, essa é a razão pela qual há gente fraca e doente, e não poucos que dormem. A gente pode usar isso, pode interpretar no sentido figurado, fracos, doentes e que já morreram, dormir significa isso no Novo Testamento. Então, pode ser que Paulo esteja dizendo, essa é a razão pela qual a igreja de vocês tem tanta gente fraca espiritualmente, gente doente espiritualmente, gente que está morta espiritualmente, porque vocês estão profanando a ceia do Senhor, vocês não estão celebrando a ceia da maneira correta. Ou pode tomar no sentido real, não é que Deus estava castigando a igreja com doença, com fraqueza e com morte. Não é? Já tinha gente que tinha inclusive morrido por conta, e era a mão de Deus pesando sobre a igreja. Qualquer que seja o sentido, ou figurado ou literal, o fato é que Paulo considerava a participação na ceia do Senhor algo da mais alta importância, a ponto de Deus pesar a mão sobre a comunidade por conta da celebração incorreta da ceia do Senhor. E a participação incorreta aqui não era uma questão doutrinária. O problema não era doutrinário. Os coríntios sabiam o que é que o pão representava, o que é que o vinho representava, e sabiam que a ceia era a respeito da morte e da vinda do Senhor. Mas era a atitude deles de participarem da ceia sem estarem devidamente preparados para isso. Então, Paulo, primeiro, fala da necessidade de autoexame, e segundo, uma orientação muito prática. Paulo era um teólogo, mas era um homem também muito prático, né? Espera um pelo outro, verso 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Em vez de todo mundo avançar no pernil, né? Ou avançar lá na salada ou qualquer outra coisa, deixa todo mundo chegar, vamos comer juntos, para que todo mundo tenha a oportunidade de comer. E se alguém tem fome, terceira orientação, se alguém tem fome, come em casa. Então, se você é muito faminto e vai para uma festa da igreja, e que naquele tempo o ágape, né? E você vai para a festa do ágape, onde vai ter aquele momento espiritual, então faz o seguinte, come em casa primeiro, sai alimentado, chega lá, você belisca e tudo, para que na hora da ceia do Senhor, que é o mais importante, a parte espiritual, você esteja em condição e não vá para a igreja apenas para comer, não é como muita gente gosta de fazer. Vai para a igreja quando tem festa, tem tudo, aí gosta de comer e tudo, mas na hora da parte espiritual, né? Tá um rolo medonho. Então, vocês acham que isso é um problema de hoje? Ó? É muito antigo. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunides para juízo quando as demais coisas, e ordenarei quando for convosco. Meus irmãos, não é à toa que a festa do ágape, já no 2º século, ela foi descontinuada na igreja. Os próprios pais apostólicos, eles já fazem referência de que foi tão desvirtuada essa festa do ágape no século I, pelos abusos, pelos problemas potenciais que isso representa, que a igreja separou as duas coisas já no século I. A ceia passou a ser celebrada num culto da igreja e não mais em festas comunitárias, porque dava esse problema toda vez. E essa foi a tradição que pegou e ficou na história da igreja. Não é errado hoje, se uma igreja quiser, fazer uma festa do ágape e no meio celebrar a ceia do Senhor, porque isso era feito no período apostólico. Mas como uma exceção talvez, como uma experiência, porque a prática demonstra que continuado, isso vai trazer problema.
né? E na hora da ceia não vai ter o ambiente necessário para isso. E eu quero tirar algumas implicações práticas para nós desse capítulo, que pode parecer que não tem relevância, mas eu creio que ele tem bastante. A primeira é que espiritualidade não impede que exerçamos o discernimento espiritual e doutrinário. Tem gente que também que a espiritualidade não é contrária à ordem e decência no culto e na ceia, e que a espiritualidade não é razão para abrirmos a ceia para a participação dos descrentes nela. Há hoje em algumas igrejas pastores que consideram a ceia uma coisa de só menos e dá um outro sentido à ceia do Senhor, que não esse. Cristo é o centro, os elementos apontam para Ele, é celebrativo, é em memória, é preciso toda uma atitude espiritual para que funcione, para que seja de fato alimentação espiritual, e banalizam a ceia. Convida quem está presente, todo mundo para participar da ceia, não cerca de cuidados como Paulo está fazendo aqui, o que de fato se torna um problema. Não é à toa que quando houve a reforma protestante, os reformadores disseram que as duas marcas da igreja são a pregação correta da palavra de Deus, do Evangelho, e a celebração correta dos sacramentos, batismo e ceia. Calvino acrescentou a questão da disciplina, exercício da disciplina, ele e os seus seguidores, para as três marcas da igreja: pregação, sacramentos e disciplina. Mas a celebração dos sacramentos está como uma das marcas da igreja, não sem razão. É só ver o cuidado que Paulo tem aqui, a seriedade com que ele fala a respeito disso, para que nós nos atentássemos mais para esse que continua sendo um problema na igreja hoje: banalização, os crentes não são informados do significado, enfim, mas é um assunto que, sem dúvida, precisa ser levado muito a sério. O último ponto de hoje à noite é os dons espirituais, origem, propósito e importância, que nós vamos ver depois aqui do intervalo. Então, eu queria pedir já que, durante o intervalo, você já estivesse preparando a sua pergunta sobre o capítulo 11, tá certo? Porque quando a gente voltar, talvez, pastor, a gente possa fazer isso, vamos deixar tudo para o final. Quando terminar a exposição do capítulo 12, que também não vai ser longa, eu vou dar oportunidade para a gente fazer as perguntas sobre o capítulo 11 e sobre o capítulo 12, para vocês tirarem dúvidas da exposição que foi feita aqui. Tá bem? Vamos orar para terminar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo apóstolo Paulo, mestre, pastor, teólogo, homem de senso prático, e que por Tua inspiração escreveu a Tua palavra, que nos traz orientação para os dias de hoje. Pedimos, ó Deus, que encontremos na Escritura alento e direção para problemas similares que enfrentamos, para que nós sejamos fiéis a Ti, porque nosso desejo é Te agradar e viver para a Tua glória. Obrigado pelos irmãos que estão aqui presentes, pedimos sobre eles a Tua bênção, tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.